Bom dia, meus amigos e amigas, Deus te abençoe. Hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, vamos aqui meditar na palavra de Deus. Amém? O nosso texto hoje é Isaías capítulo 6, versículo 2. Diz assim: a gloriosa, poderosa palavra de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Amém? Isaías, nós começamos ontem capítulo 6, ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele teve uma experiência graciosa com Deus, tá certo? O versículo 2 mostra aí parte dessa visão, uma visão de revelação que Isaías está tendo da glória de Deus, tá certo? Vamos aqui aprender com o texto, tirar ensinamentos, informações que são importantes para nós e principalmente para que nós possamos crer em Deus que revela as suas verdades, porque é necessário, porque o ser humano é teimoso. Desde a queda de Adão, né? Está mergulhado no pecado e precisa de Deus e não sabe às vezes, tá certo? Então vamos aqui ao texto. Serafins estavam por cima dele. Eu digo isso a você com muita tranquilidade. O profeta Isaías era profeta, então ele era acostumado a ir ao templo, com certeza. E estava lá todo o tempo como ele era, né? A divisão, o santo dos santos, ele era guardado a arca e tal e tudo. Então, o profeta era acostumado com esse ambiente. Mas esse dia aqui é um dia especial. Quando ele diz que serafins, o serafins, ele é um ser angelical que ele ministra na presença de Deus. É um anjo que está aí na presença de Deus, é um serafim que ministra na presença de Deus. E eles têm missões assim específicas, tá certo? Os serafins não estão ali adorando, os outros saem para corrigir, ensinar. O anjo aparece e diz: olha, Deus está mandando tu fazer assim. Ou então o anjo aparece e diz: olha, tu tem um dia aí para te ajeitar e tu vai partir. É, tem vários casos na Bíblia de anjo que aparece e fala, diz: olha, vai nessa força, chama para orientar. O enxão chega para socorrer. No caso de H, né? H, por que tu está aí desesperado? O anjo volta lá, vai lá, te humilha. Então, os querubins, os serafins, aqui no caso serafins, essa visão de Isaías é um negócio assim, interessante, impressionante, que está tendo essa compreensão. E quando diz que estão por cima dele, assim, é uma ideia de estar próximo, condição especial de proximidade, de estar perto de Deus. Os serafins estão na presença de Deus, tá certo? Querubins também. Satanás era um querubim ungido e caiu e está aí fazendo desgraça, porque não quis se curvar a Deus, tá certo? Então os serafins estavam lá, e Isaías tem essa visão graciosa e gloriosa, e o serafim ele vai ter essa condição de trazer a mensagem divina de Deus. Pode ser uma mensagem de correção, pode ser uma mensagem de ensino, pode ser uma mensagem de socorro. Então, o serafim está lá e quando Deus manda, ele está no ponto. E vem e entrega o recado. Está te entregando hoje através dessa palavra, porque também ele fala pela sua palavra através dos que creem, tá certo? Vamos aqui à segunda parte que vai dizer assim: cada um tinha 6 asas. Isso é um negócio interessante, porque nessa visão que o profeta tem, o serafim que ele está vendo na sua visão, olha, entenda uma visão. Você pode ter uma visão aí onde você está. Aí você é Deus que abre o céu na sua mente, na sua compreensão, onde você está e você percebe essas coisas. Normal, tá certo? Então, quando diz que tinham 6 asas, esse é um entendimento de que é uma característica daqueles que estão prontos para agir com rapidez. Eu estou só associando essa questão de 6 asas. Isso é uma comparação bem simples, né? Um pássaro com 2 asas voa com uma certa velocidade. Vamos imaginar, se ele tivesse 6, ele voaria com mais velocidade, porque cada asa iria ter uma função. Então, estou olhando para isso, cada um tinha 6 asas. Isso eu quero trazer no meu entendimento, te ensinar e falar para você, nesse sentido de que isso é uma característica daqueles que estão prontos para agir com rapidez. Tem anjos, essa hora, na presença de Deus,
esperando só para trazer a tua resposta, o teu posicionamento. Como é que você está diante de Deus? Aí Deus não dá a ordem porque você não se preparou. No caso aqui, a ordem foi dada no sentido contrário a Israel, né? Mas no sentido de corrigir, de correção, porque também existe, tá certo? Só que a bênção não quer a correção. Aqui no sertão nordestino tem um ditado que diz assim: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Se for dizer isso por direito dos manos, né? Ah, não pode mais corrigir, não. Quem não quer ser corrigido é rebelde e vai morrer na rebeldia, tá certo? Deus corrige, tá bom? Então, quando diz assim, cada um tinha 6 asas, eu estou entendendo com essa questão da velocidade, de agir rapidamente. Deus ordena e o anjo sai. E não perde tempo, não. É mais rápido que o Papai Noel, tá certo? Oh, Jesus, Papai Noel não existe, meu querido, é uma ilusão, tá bom? Eu queria ler o Salmo 104, capítulo 4 e 5, que diz, capítulo 4, 104, versículo 4 e 5, que diz assim, de Salmo: faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Uma tradução diz como labareda de fogo. Lança os fundamentos da terra para que não se abale em tempo algum. É Deus. E ele manda os anjos como labareda de fogo mesmo. Que o anjo te visite aí, te toque. Cuidado, porque quando ele tocou Jacó, Jacó ficou mancando de uma perna pro resto da vida. Você pensa que Deus alisa? Cuidado. O diabo é quem vem com um afagozinho, aí depois ele já está perdido. Deus corrige a quem ele ama, querido. E os anjos, eles têm essa função. Os serafins têm essa função. Eles estão diante de Deus, adorando a Deus. E eles têm essa função de trazer ensino, de trazer orientação. E a orientação pode ser orientação de socorro, mas pode ser orientação de correção. Tem hora que você precisa de levar um sacode mesmo de Deus, tá certo? Para ver se você se ajeita. Eita, Jeová, me ajuda, Jesus. Agora me sacode devagar, Senhor, porque eu sei que tu corrige a gente mesmo, tá bom? Vamos aqui para o final do caminhar para o final do texto, que vai dizer assim: com duas cobriu o rosto. Olha, a visão de Isaías, ela vai demonstrar essa reverência que precisa entender que nós precisamos ter diante de Deus. A gente, estou na presença de Deus, aí de qualquer jeito. Pensamento em outras coisas, tá? Não está na presença de Deus. Então aqui, quando o anjo, o serafim um anjo, é um tipo de anjo, tá certo? Cobre o seu rosto, eu quero entender isso, que Isaías está nos demonstrando a reverência que nós precisamos ter com Deus, assim, olha. Você nem sabe quanto tempo eu oro para fazer uma reflexão dessa aqui, porque é a palavra de Deus. Eu espero, Senhor, que seja agradável a Ti e abençoe alguém, a mim mesmo. Reverência a Deus, cobrir o rosto, tá certo? No sentido de reverência. Deixa eu ler aqui Apocalipse 4, de 9 a 11, que diz assim: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, Jesus Cristo, tá certo? Os 24 anciões se prostram diante dele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Glória a Deus. Esteja pronto para glorificar a Deus com reverência, adorar ao Senhor. Não diga glória a Deus por qualquer bobagem, não. Diga com adoração, com reverência a Deus. Amém? Cobrir o rosto é uma reverência ao Senhor. Não é só cobrir, não, mas é o sentimento, que às vezes você cobre, mas o pensamento está perdido, não está glorificando, não. O versículo vai dizer ainda assim: com duas cobria os seus pés, com duas cobriu o rosto, com duas subiu os seus pés. Eu quero compreender que também cobrir os pés passa uma ideia ainda de reverência. Eu quero entender que Isaías está pensando sobre isso, sobre essa reverência de Deus. E vai declarar ainda essa condição de reverência, cobrir os pés, no sentido de, assim, de não, eu vou pensar assim, oh Jesus, de não uma condição de nudez, né? Nudez espiritual, mas estar ali consciente diante de Deus, né?
com consciência. Não estou falando da nudez nem física, não, porque se você estiver nu aí, Deus lhe acode também, lhe socorre, que Ele é Deus, não é se, se complicar com isso, não. Mas é nesse sentido da reverência, nós precisamos ter na presença do Eterno. Então, os serafins, eles estavam ali cobertos, assim, demonstrando dentro desse acontecimento celestial em que Isaías está sendo alvo da revelação de Deus, assim, eles estavam ali num sentido de reverência, eu vou dizer assim, máxima. Cobrir o rosto, cobrir os pés, né? Para ficar nessa condição de um sinal de reverência diante do Eterno, diante de Deus. Seja reverente a Deus. Deus te ama. E morreu por ti, Jesus Cristo, certo? Aí o versículo termina assim, com duas voavam. A questão de voar, eu vou colocar assim, associada à questão da rapidez mesmo, tá certo? Depois nós vamos ver a sequência do texto, mas estou olhando aqui e com duas voavam. Proteção, reverência diante de Deus. Mas com duas voava, estava à disposição para atender o chamado, a ordem de Deus. Jesus te chama para te salvar hoje, para tu crer nele. Se coloca à disposição, tenha reverência a ele, adore a Jesus Cristo, ele é Deus. Então, assim, esse duas voava, essa condição de estar pronto para executar o mandamento de Deus. Você que já foi alcançado pela graça, que entende essa verdade, esteja pronto para executar esse mandamento de Deus. E ele trazendo para o dia de hoje, Deus nos chamou para nós pregar a palavra. Faça isso. Com preeminência, dê lugares para você que você possa pregar. Aí eu vou dizer assim, seja como esse serafim, que na visão de Isaías ele traz para nós, tem reverência a Deus, mas estão à disposição de atender a essa ação de Deus. Amém? Tem gente aí que serve a Deus que nem é Deus e acredita que a resposta vem. Lá na antiguidade não tinha o Mercúrio, não tinha o Júpiter, e tinham vários, e ainda tem aí vários deuses, o nome que você quiser. Tem Deus aí até com o nome de André, que é o Deus André. Olha, Jesus Cristo merece a tua reverência a Ele. E ter reverência a Cristo é crer nele, acreditar, confiar nele. E estar pronto para obedecer essa ordem de Deus, assim, de voltar-se para Ele, crer nele. E aí depois anunciar esse evangelho, é o que eu estou fazendo. Porque entendi essa verdade. Amém, queridos? Portanto, a palavra de Deus, vamos continuar trabalhando o livro do profeta Isaías. É um livro muito gracioso, nesse sentido de nos trazer a compreensão da revelação de Deus. Ele está lá, ele vai falar para Israel naquele contexto, como já vinha falando, vai continuar falando e fala também para nós hoje. Hoje, a palavra de Deus é reverência a Deus e esteja pronto, esteja com seu coração aberto para receber de Deus aquilo que ele está falando contigo hoje. E Deus quer salvar. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe a nação brasileira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.